O Pão e Circo, uma história narrada. Roma, o coração do mundo. Era o ano 123 a.C. Roma já não era mais a pequena cidade guerreira das colinas do Lácio. Tornara-se um império em expansão, dono de territórios que iam da Península Ibérica às terras da Grécia, passando pelo norte da África. A riqueza das conquistas enchera os cofres da cidade, mas também criara tensões. Enquanto os patrícios, nobres donos de terras, enriqueciam a massa de plebeus, soldados desmobilizados, camponeses expulsos de suas pequenas propriedades, escravos libertos sem rumo, se amontoava nas ruas. Roma fervilhava. No fórum, o coração da vida política, a multidão se reunia todos os dias, exigindo algo mais do que palavras bonitas dos senadores. Foi nesse contexto que um costume antigo ganhou força: distribuir alimentos ao povo, especialmente trigo, e oferecer espetáculos grandiosos, corridas de bigas, lutas de gladiadores, encenações dramáticas. A fórmula parecia simples: pão e circo. O grito de Juvenal séculos depois, o poeta satírico Juvenal, resumiria em uma frase a essência dessa prática. Duas coisas o povo deseja: pão e circo. Ele criticava a passividade dos romanos, que em troca de comida e diversão gratuita, aceitavam a perda de sua liberdade política. O pão vinha na forma de distribuição de trigo subsidiado, pago pelo Estado. O circo, nos grandiosos anfiteatros, como o Coliseu, onde milhares assistiam a espetáculos sangrentos. A lógica era clara: um povo entretido e alimentado dificilmente se revoltaria. A voz de um plebeu. Imaginemos agora a vida de Marcus Flávius, um cidadão pobre de Roma. Marcus havia servido nas legiões na Espanha. Ao voltar, encontrou sua pequena parcela de terra tomada por dívidas. Desempregado, mudou-se para Roma, onde passou a viver em uma ínsula, prédios de aluguel baratos e insalubres. Sua vida era dura: trabalho irregular no cais do Tibre, fome constante, medo das doenças, mas havia um alívio: os jogos. "Amanhã tem espetáculo no Coliseu", gritava seu vizinho. Marcos sorria. Sabia que receberia seu pão distribuído pelo Estado e, no fim da tarde, poderia assistir gladiadores enfrentando feras vindas da África. Por algumas horas, esqueceria sua miséria. O espetáculo do sangue, os jogos não eram apenas distração. Eram armas políticas. Os imperadores sabiam disso. Júlio César já havia organizado espetáculos grandiosos para conquistar a simpatia popular. Mais tarde, Augusto transformaria os jogos em política de Estado. O povo vibrava com as corridas de bigas no circo máximo, com capacidade para mais de 200.000 pessoas. As multidões apostavam, torciam, brigavam por facções, como os verdes, os azuis, os vermelhos. No Coliseu, gladiadores treinados em escolas especiais lutavam até a morte. Leões devoravam prisioneiros. Batalhas navais eram simuladas no próprio anfiteatro, inundado com água. Para Marcos, aquilo era emoção pura. Mas para os governantes era uma maneira de controlar a massa. Enquanto os plebeus gritavam "Ave, César!", não gritavam contra os impostos ou contra a corrupção do Senado. O custo do silêncio. O pão e circo, contudo, tinham um preço. O Estado gastava fortunas para manter as distribuições de trigo e os espetáculos. As províncias eram exploradas até o limite para sustentar os luxos de Roma. Os generais saqueavam terras, os governadores cobravam tributos pesados e a riqueza fluía para o centro do império. No silêncio das arenas, escondia-se a desigualdade, o declínio. Com o tempo, Roma começou a ruir. As invasões bárbaras pressionavam as fronteiras, a corrupção corroía o governo e a economia entrava em crise. Mesmo assim, os imperadores continuavam a oferecer pão e circo. Era como se acreditassem que, mantendo a ilusão da abundância e da festa, poderiam ignorar o colapso que se aproximava. Marcus Flávius já era velho quando Roma foi saqueada pelos visigodos em 410 depois de Cristo.
Ele se lembrava das glórias do Coliseu, mas também sentia o vazio de uma vida em que as grandes decisões nunca haviam passado pelo povo. O eco na história. Séculos depois, a expressão pão e circo sobreviveu. Tornou-se metáfora. Na Idade Média, reis e senhores feudais também ofereciam festas e banquetes para manter seus servos satisfeitos, ainda que na miséria. No Renascimento, governantes patrocinavam óperas, carnavais e procissões suntuosas, enquanto o povo permanecia excluído da política. O mecanismo era o mesmo: distração e compensação mínima em troca de obediência. O Brasil e seu circo. Na história brasileira, ecos desse sistema também se fizeram ouvir. Durante o Império, festas religiosas e procissões eram ocasiões em que a população esquecia a dureza da vida cotidiana. No início da República, o futebol ganhou força como paixão nacional e rapidamente foi percebido como ferramenta de coesão e controle. Nos anos 1930, Getúlio Vargas investiu em rádios, músicas patrióticas e no fortalecimento do futebol como identidade nacional. O circo se modernizava. Décadas depois, durante a ditadura militar, 1964-1985, a seleção brasileira de futebol, tricampeã em 1970, serviu como instrumento de propaganda. Brasil, ame-o ou deixe-o. Enquanto o povo celebrava Pelé e Jairzinho, a repressão silenciava opositores. O pão moderno. Se os circos são as distrações, qual é o pão de hoje? Em vez de trigo distribuído gratuitamente, governos modernos oferecem programas sociais, muitas vezes legítimos e necessários, mas também usados de forma política. Distribuir benefícios pode ser uma política de justiça social, mas também pode se transformar em estratégia de compra de votos, quando não há compromisso real com mudanças estruturais. O circo eletrônico. Na contemporaneidade, o circo ganhou novas formas. A televisão, os reality shows, os estádios de futebol, os mega-eventos. Um reality show pode mobilizar milhões de brasileiros em discussões apaixonadas, enquanto questões centrais, como saúde e educação, permanecem à margem do debate. Os governantes sabem disso. Muitas vezes incentivam esse tipo de distração, sabendo que o entretenimento pode funcionar como válvula de escape para frustrações sociais. A resistência. Mas nem todos aceitam o pão e circo. Ao longo da história, sempre houve vozes que denunciaram a manipulação. Juvenal o fez em Roma. No Brasil, escritores como Lima Barreto criticaram as distrações que escondiam a desigualdade. Hoje, jornalistas, professores e cidadãos conscientes tentam mostrar que pão e circo podem ser úteis para aliviar dores imediatas, mas nunca substituem participação política, cidadania e justiça social. Uma alegoria moderna. Imaginemos um jovem de hoje, chamado Lucas. Lucas passa horas acompanhando campeonatos de futebol e reality shows na TV. Recebe benefícios sociais que aliviam a fome de sua família, mas sua escola está sucateada, o hospital de seu bairro não tem médicos e o emprego formal parece um sonho distante. Lucas gosta do entretenimento, como Marcos Flávio gostava do Coliseu. Mas em seu íntimo, começa a se perguntar: será que é só isso que esperam de mim? Comer e me distrair? O pão e circo continuam vivos, mas também continuam sendo questionados. Reflexão final. A história do pão e circo é a história do equilíbrio delicado entre poder, povo e ilusão. Em Roma, serviu para manter a plebe calma enquanto a elite governava. No Brasil, e em tantos outros países, ganhou novas roupagens, mas a essência é a mesma: oferecer compensações imediatas em troca da renúncia à participação política. Mas, como Roma mostrou, nenhum império se sustenta apenas com pão e circo. Mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe. Epílogo. O Coliseu e o Estádio. O Coliseu, em ruínas, permanece em Roma como lembrança de uma era. Seus arcos grandiosos parecem perguntar ao visitante:
O que vocês oferecem ao povo hoje? E se olharmos bem, veremos que o pão e circo ainda estão entre nós, apenas com novas vestes. A questão é, continuaremos a aceitá-los passivamente, como Marcos Flávios, ou teremos coragem de exigir mais do que migalhas e distrações? Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.